Bom dia a todos novamente. Então, nós estamos hoje na aula 11 do dia 16/7. Hoje a gente vai falar a respeito de derivada parcial, que é a seção 14.3 do livro do Stuart. Assim como no curso de cálculo 1 a gente estuda limite, derivada e integral, aqui nesse caso a gente vai estudar só até a parte de derivada. A parte de integração, como eu tinha comentado para vocês nas aulas anteriores, vai ficar para o cálculo 3. Então, deixa eu colocar aqui, apresentar para vocês. Ângelo, permitir, peraí, deixa eu só cancelar aqui, permitir. Bom dia, Ângelo. Uma tela inteira. Ok. Vocês estão conseguindo ver minha tela aí? Sim. Beleza. Então, hoje a gente vai estudar a seção 14. Essa seção aqui, na verdade, é a 14. Opa. Vou colocar vermelho aqui. É a 14.3 do livro do Stuart. Então, vamos lá. A gente vai falar de derivadas parciais. A gente vai começar com um exemplo. Que exemplo que a gente vai começar? Só colocar aqui. Deixar o chat aberto aqui na outra tela. Beleza. Então, vamos começar nossos estudos utilizando as derivadas parciais. Então, vamos começar com esse exemplo aqui. Ó. Esse exemplo aqui, ele vai falar a respeito da sensação térmica. Quem nunca experimentou isso na pele, né, digamos, né, a sensação de calor? Por quê? Gabriel... Bom dia, Gabriel. Quando aqui ele está pegando esse índice que ele está chamando de Humidex, esse índice aqui, ó, logicamente ele... Bom dia, Ana. Esse índice aqui, ele mede a temperatura aparente. Por quê? Porque ele depende da umidade relativa. Deixa eu mostrar para vocês a tabela aqui, ó. Ele depende da unidade relativa do ar, tá vendo? Que é medida em porcentagem, que é esse H, que são os valores que estão aqui nessa posição, e a temperatura real, a que o termômetro realmente mede, ok? Então, aqui tem a temperatura real em grau, tá vendo? E aqui está a unidade relativa do ar em porcentagem. Então, o que acontece? Esse índice, que ele chamou de Humidex, ele é uma função que depende de duas variáveis. Ele depende da temperatura real, que é essa, e ele depende da umidade relativa do ar, que ele está chamando de H, ok? Então, ficou claro? O que acontece com esse índice? Esse índice, ele mede a severidade do frio, digamos, né, ou do calor. Por quê? Porque dependendo da umidade relativa do ar, o que o termômetro marca pode ser que não seja o que a temperatura aparente, ou seja, a temperatura real pode não ser a aparente, porque a aparente vai depender o quê? Dessa umidade relativa do ar aqui, ok? Então, o que acontece? A gente vai analisar essa tabela aqui em duas possibilidades. Primeiro, a gente vai fixar o H em 60%, ou seja, eu vou pegar o H 60, então eu vou pegar essa coluna aqui, ó, e vou deixar a temperatura variar. Tá vendo? A temperatura vai desde 26 até 36, tá vendo? Eu deixo a temperatura variar aqui, nessa coluna, e aqui eu estou fixando a umidade relativa do ar em 60%. Quando eu faço isso, lembrando que minha função f lá, ela depende de quê? Ela depende de t e de h. Então, quando eu fixo o h em 60, então, concorda que essa função só fica dependendo de uma única variável?
Concorda, gente? Fica dependendo só da temperatura. Sim. Tá vendo o que acontece aqui, ó? Beleza? Então, essa função agora... Ah, tá. Antes, deixa eu perguntar aqui. Alguém leu o arquivo de ontem para hoje? Sim, eu tava lendo antes de começar a aula. Ah, beleza. Muito bem. Teve muita dúvida ou foi tranquilo? Eu tive lá no exemplo 9, para No baixo. exemplo, no Eu tive exemplo mais no 9, final do gráfico lá, 4.9. o Judas, interpretação, essas coisas. 4.9, o Judas falou só uma olhada. Beleza, a gente vai chegar no exemplo lá. Então, voltando aqui, então aqui, quando eu fixo a umidade relativa do ar em 60, eu tenho o quê? Uma função que depende de uma única variável. Essa função aqui é uma função lá do cálculo 1. E a gente sabe medir a taxa de variação, ou seja, investigar o que acontece com o valor da derivada, ou seja, que é a taxa de variação dessa função g aqui, ó, que depende de uma única variável, que é a temperatura, quando a temperatura é 30, ou seja, eu estou aqui, analisando aqui no 30 e vou analisar o que acontece aqui, ó. Quando aproxima de 30 aqui, ó, quando a temperatura aproximar de 30, o que acontece com a umidade relativa? A umidade relativa não. O que acontece com o índice, né? O umidex. Como que a gente vai analisar isso? Gabriel. Bom dia, Gabriel. Então, voltando aqui. Então, voltando aqui no exemplo. Eu sei calcular a derivada, não sei? Ó, pra você ver, essa aqui é a fórmula do cálculo 1. O que é o G' de 30? O G' de 30 é o G de 30 mais H menos o G de 30 dividido por H. Vocês lembram da fórmula? A fórmula, por exemplo, para calcular a derivada num ponto, era o limite de G de x mais H menos o G de x dividido por H, não era assim a derivada? Quando H tendia a zero. Então, aqui é a mesma coisa, só que o x meu aqui é 30, beleza? É 30. Só que, quem que é o G de 30 mais H? O 30 mais H está fazendo o papel desse T grande aqui, que é a temperatura, né? Então, no lugar desse T aqui, ó. Bom dia, Antônio. Antônio chegando. No lugar desse T, eu vou colocar 30 mais H, tá vendo? Esse aqui é o T. Tá vendo quem tá aqui, ó? É a mesma variável, só que agora ela tem 1,60, né? Porque a função f depende de duas variáveis, porque o 60 está fixado. Menos o f de 30, 60. O que é o f de 30, 60? Na verdade, é o g de 30, né? Se eu pego 30 no lugar desse t aqui, eu coloco 30 no lugar do t. Então, fica f de 30, 60. Então, como os valores que nós temos na tabela, o h tem que aproximar de zero. Mas só que o H, ele não aproxima de zero aqui, ó, tá vendo? O H, para aproximar de 30, ele aproxima de 2 em 2, tá vendo? Eu só tenho disponibilidade aqui de 28 e 32. Ok? Eu só tenho essas duas possibilidades, essa e essa, ó. Então, o H tende a zero aqui, eu vou ter que pegar H igual a 2 e H igual a menos 2, beleza? Para poder aproximar do 30 no limite. Então, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que fazer um cálculo aproximado. Eu não vou conseguir calcular realmente o limite. Então, quando você pega, tá vendo? A temperatura está variando de 2 em 2. Então, vamos fazer uma estimativa. O que acontece? Quando você pega H igual a 2, então, aqui tá vendo que eu coloquei o símbolo de aproximado, porque realmente eu não estou calculando o limite. Eu vou pegar o quê? Lá era G de quem? De 30 mais H, não era? Como eu estou pegando o H igual a 2, então 30 mais 2, 32. Menos o G de 30, que na verdade isso aqui é o F de 32,60, menos o F de 30,60. Quando você vai lá na tabela e olha o que é o F de 32,60, ó, o F de 32,60, 32 para a temperatura, 60 para a umidade. Então, observa que esse valor é 42, tá vendo que foi dado aqui, ó? E o outro que eu vou precisar lá é quem? O F de quem? Eu vou precisar do F de 30,60, não vou? Aqui, ó. O F de 30,60 é exatamente a interseção das duas colunas. Essa aqui, ó. 38. Então, 42 menos 38
dá 42 menos 38 dá 4, dividido por 2 dá 2. Quando você pega o menos 2, então agora vai ficar 30 menos 2 vai dar 28. Você calcula o F de 28,60. Olha lá na tabela quem que é o F de 28,60. Ó, 28 para temperatura, 60. Então deu 35. Beleza? Então 35 menos 38 dá menos 3, dividido por menos 2, porque o H vale menos 2, então dá 1,5. Então, quando você faz a média, dá 1,75. O que significa esse 1,75? Esse 1,75 significa o quê? Significa que quando a temperatura é de 30 graus e a umidade é de 60, a temperatura aparente, que é o umidex, ele sobe 1,75 graus para cada grau real da temperatura. Ou seja, se o termômetro fica de 30, ele passa para 31, a sensação que você vai ter na verdade, não é de 31, é de 31,75, ou seja, é como se fosse um pouco mais quente do que o que realmente o termômetro está medindo. Por quê? Por causa da umidade relativa do ar está em 60%. Observe que isso aqui é só um exemplo. Se eu pego outra unidade relativa do ar, eu ia encontrar o quê? Eu ia encontrar outro valor para o índice umidex. Se eu pego outro valor. Ficou claro, gente? O Judson falou que sim. Sábio falou que ficou. Gabriel Veloso, sim. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a outra possibilidade. Agora a gente vai fixar. A gente vai fixar a temperatura em 30, ou seja, agora a gente vai, ao invés de fixar a umidade relativa em 60, a gente vai fazer agora, vamos fixar a temperatura em 30 e vamos fazer a umidade relativa do ar aproximar de 60. Ou seja, calcular, eu chamei de outra função aqui, eu chamei de G grande, tá vendo? O que é essa G grande? Como eu fixei a temperatura em 30, ou seja, agora quem vai variar agora vai ser só os valores de H, tá vendo? Que é a umidade relativa. Isso, novamente, é uma função lá do cálculo 1, ou seja, depende de uma única variável, esse H grande. Calculo o limite, ok? Essa taxa de variação aqui, ó, o G grande de 60 mais H, menos o G de 60. Usando a fórmula, no lugar do, tá vendo? No lugar do H grande, eu vou trocar por 60 mais H, tá vendo? É esse aqui, ó. Esse aqui eu troco por esse, tá vendo? Então, esse valor aqui é exatamente esse valor aqui, ó. E o 30 fica fixado, beleza? Aqui é o F de 30, 60, na verdade é o G grande de 60. Agora, como o H tende a zero, mas você olha na tabela que eu só tenho a possibilidade do H aproximando de 60 de 5 em 5, tá vendo? Eu só tenho essas duas possibilidades aqui, ó. Ou é 55 ou é 65. Me aproximar de 60, agora eu vou pegar o H de 5 em 5. Então, eu vou pegar o H de 5 em 5, tá vendo? Vou fazer a mesma conta que eu fiz lá em cima. Vou encontrar 0,4 e 0,2. Vou fazer a média, vou encontrar 0,3. Esse cálculo aqui é tranquilo para todo mundo, gente? Que é o mesmo cálculo, só olhar os valores na tabela e substituir. A Ariane falou que sim. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, viu, gente? Como encontrou os valores. Aí, o que significa esse 0,3? Esse 0,3 grau, agora, ó, pra você ver, quando você pega a temperatura 30 e faz a umidade relativa do ar variar, o que acontece? O índice ele vai aumentar cerca de 0,3 graus Celsius para cada ponto percentual da umidade relativa, ok? Porque a umidade relativa, lembrando, ela é em porcentagem. Então, se eu pego 60%, se eu pego 61%, a temperatura real ela vai aumentar cerca de 0,3 grau para cada ponto percentual, né? Porque a umidade relativa do ar ela é medida em porcentagem, então cada ponto percentual que aumenta, a temperatura
aparente, né, que é o índice umidex, ela vai aumentar cerca de 0,3 graus Celsius. Ficou claro os exemplos? Eu peguei uma função de duas variáveis, ou seja, que é o umidex, dependendo da temperatura e da umidade relativa, o H, fixei um, fiz o outro variar e vice-versa. Com isso, a gente conseguiu duas taxas, não foi? A gente conseguiu o G' de 30, o G' pequeno, e conseguimos o G' grande, né? O G grande linha de 60. Isso aqui, como eu tenho duas variáveis, eu consegui essas duas taxas, que foi o 2. Foi 2? Quanto que foi a média do anterior lá? Foi 1,75, tá vendo? Eu consegui essa taxa aqui, 1,75, e consegui essa outra taxa aqui, 0,3. Tá, isso acontece somente nesse caso? A resposta é não. Eu posso generalizar isso, ou seja, foi só um exemplo para vocês entenderem como que funciona essa taxa de variação para a função de duas variáveis. Logicamente, se a função tiver mais de duas variáveis no domínio, o que a gente vai fazer? A gente vai fixar todas menos uma e vamos calcular a taxa naquela direção que você não fixou, ok? Considerando as outras todas fixadas. Então, aqui, ó, se você pega uma função geral de duas variáveis, x e y qualquer, você vai fixar, por exemplo, deixamos somente o x variar. Quando você deixa o x variar, você fixa o y num determinado b, onde b é uma constante, tá vendo? Então, quando você faz isso, você está considerando essa f de xb, observe que o b está fixado, que é o y, então você tem, na verdade, uma função de uma única variável, que é o g de x. E a gente sabe que esse g de x, a gente sabe calcular a derivada dele, né? Ou seja, esse g' de x aqui, ó, quando você pega num ponto AB qualquer do domínio, então essa é a fórmula que a gente utiliza para poder derivar lá no cálculo 1. Então, isso aqui a gente vai denotar como sendo a derivada parcial da função em relação a x no ponto AB, beleza? Então, a gente vai ter essa fórmula aqui, ó. Da mesma maneira, se você fixar agora o x, por exemplo, pega o x igual a A e deixar o y livre, você vai ter uma função que depende apenas de y, tá vendo? Uma g grande. Então, aqui, do mesmo jeito, lá do cálculo 1, a gente calcula o limite dessa g grande, tá vendo? E a gente vai denotar isso como sendo a derivada parcial em relação a y no ponto A, B. Ficou clara a generalização, gente? Ou seja, esse x aqui, ó, sabe, falou que ficou? Esse A aqui, ó, na história lá, seria o 30, né? E esse B aqui seria o 60, no exemplo que a gente acabou de ver. Ok? Ok, então vamos seguir. Gabriel também falou ok. Então, o que a gente tem? Natália também falou ok. Então, o que a gente tem? No exemplo acima, tá vendo? Bruna. Bom dia, Bruna. No exemplo acima, o que acontece? A gente tinha a derivada parcial da função em relação à temperatura, tá vendo? Que lá a função dependia da temperatura e dependia da umidade relativa, né? Então, a gente tem as duas taxas, tá vendo? Isso aqui é a derivada parcial em relação à temperatura, e isso aqui é a derivada parcial em relação à umidade no ponto 3060, no ponto 3060. Bom, então, por enquanto, a gente conseguiu dois números, não foi? Agora, o que vocês acham de eu deixar, ao invés de pegar o 3060, eu deixar um determinado XY qualquer? E com essas leis aqui, ó, isso aqui dá um número, isso aqui dá um número. Agora, ao invés de eu pegar um AB fixado, que tal eu pegar um XY qualquer e deixar esse XY variar no domínio da função? Se eu faço isso, o que eu vou ter? Eu vou ter que esses limites aqui, na verdade, são lei de associações para funções de duas variáveis também, que a gente vai chamar de derivada parcial em relação a x num ponto xy qualquer, e derivada parcial em relação a y num ponto xy qualquer.
Então, a generalização natural que a gente vai fazer está aqui na definição, tá vendo? Ou seja, se eu pego um ponto XY qualquer no domínio, tá vendo que o X está fazendo o papel do A e o Y está fazendo o papel... Opa! Aqui não é B, viu, gente? Encontrei um erro aqui agora. Esse aqui é um Y. Aqui também não é... Aqui é Y. Sabe o que é isso, né? Ctrl C, Ctrl V da expressão lá de cima. Aí acaba não trocando tudo. Aqui o que acontece? A derivada parcial em relação a x, tá vendo que eu somei o x mais h, deixei o y quieto, tá vendo? Deixei o y quieto, esse y aqui, esse mesmo y aqui, ó, menos o f de xy. Aqui eu deixei o x quieto, tá vendo? Porque agora a derivada parcial tá em relação a y, e no lugar do y eu chamei de y mais h, tá vendo? Menos a imagem do ponto, xy qualquer. Então, isso aqui são derivadas parciais em relação a x e em relação a y. Ficou clara a definição? A Ariane falou que sim. Sim, sim. Beleza. Então, qual que é a técnica para a gente calcular derivada parcial? Quando você vai calcular a derivada, logicamente, esse limite aqui é a definição formal, né, que a gente tem para calcular a derivada parcial. Então, quando você quer calcular a derivada parcial em relação a y não, a x, basta você tratar o y como se fosse uma constante. A gente sabe que derivada de constante é zero, ok? Então, basta você tratar o y como constante e vice-versa. Se você for derivar em relação a y, basta você tratar o x como constante. Então, é bem fácil derivar parcialmente. Aqui tem algumas notações, tá vendo? Você pode utilizar essa notação aqui de índice, tá vendo? Ou essa notação aqui usando esse del, essa aqui é uma letra grega chamada del, né? Del f, del x, tá vendo que lá a gente usava df, dx, né? Usando d normal. Por quê? Porque a função f só tinha uma variável, era f de x, né? Agora, essa f tem duas variáveis. Então, ao invés de usar essa letra aqui, ó, eu utilizo essa para poder falar da derivada parcial em relação a que variável, né? Aqui, nesse caso, em relação a y, tá vendo? Se o z é o f de xy, também você pode trocar aqui, né? Ao invés de colocar o f, pode colocar o z, pode colocar f1. Esse 1 aqui significa que é em relação à primeira variável, que é o x, tá vendo? Esse 1 que aparece aqui, ó. Esse 2 que aparece aqui significa que é em relação à segunda variável, e assim vai. Então, essas são as notações. O primeiro exemplo, bem simplesinho, um polinômio, tá vendo? Esse polinômio aqui, quando você pede para encontrar as derivadas e aplicar no ponto 2, 1. Então, para calcular a derivada parcial em relação a x, basta considerar y como constante. Então, quando você deriva isso aqui em relação a x, tá vendo? Esse aqui em relação a x, vai dar quem? Vai dar isso? Ok para todo mundo aí, né? Sim. Agora, o que acontece? Aqui tem xy, não tem? Então, o que eu vou fazer? Esse y ao cubo aqui, eu vou... Volta um pouquinho aí. Oi? Volta um pouquinho no exemplo aí, nessas notações. Aqui nas notações? É. Ó, Gabriel, o que acontece? Essas notações aqui tem duas possibilidades. Ou você utiliza índice, né, que é aqui no chão, né, aqui embaixo, tá vendo? Fx, isso aqui é a derivada parcial. Essa primeira essa primeira linha aqui, tudo aqui significa derivada parcial em relação a x. Essa aqui de baixo, tudo significa derivada parcial em relação a y. Então, você pode ver nos livros qualquer uma dessas notações aqui, ó. O que significa esse f índice 1? Esse 1 aqui significa em relação à primeira variável, tá vendo? Esse d grande de derivada aqui é a derivada de f em relação à primeira variável, ou a derivada parcial de f em relação a x, usando o d grande, né? Ou usando esse del, que é a derivada parcial de f de xy em relação a x. Essa aqui, na verdade, é igual a essa. A diferença é que você coloca só uma notação a mais que aqui não tem, tá vendo? E aqui também é a mais simplificada de todas, né? Que é a derivada parcial em relação a x. Tudo que você faz aqui para x, você pode fazer para y também.
A diferença é que você vai trocar o 1 por 2, tá vendo? Por quê? Porque 2 é a posição que está aqui na função. Então, se sua função for 3 variáveis, por exemplo, x, y e z, você vai ter o D1 de f. Bom dia, Emerson. Você vai ter o D1 de f, que é a derivada em relação a x, né? Você vai ter o D2 de f, que é a derivada em relação a y, e você vai ter o D3 de f, que é a derivada em relação a z. Ficou claro? Ficou, obrigado. Então, aqui, como é que a gente deriva aqui, ó? Aqui eu vou tratar, como eu estou derivando em relação a x, eu vou tratar esse y ao cubo como uma constante. O que acontece? Eu peguei e conservei ele aqui, ó. E derivei o x ao quadrado. A derivada do x ao quadrado, quem que é? Ficou claro? Derivei x ao quadrado, 2x, e conservei o y ao cubo, que é constante. E a derivada disso aqui, ó, a derivada disso aqui é zero em relação a x, porque é constante. Ficou claro, gente? Sim. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar no ponto 2, 1. Então, no lugar do x, eu vou trocar por 2, no lugar do y, eu vou trocar por 1. Aí é só fazer a conta, beleza? Dá 16. Agora, a derivada em relação a y. Agora, eu vou tratar o x como constante. Então, a derivada de x ao cubo aqui dá zero. Tá vendo? Ele não aparece aqui, porque a derivada de x ao cubo é constante. Não tem y aqui, né? Aqui, o x ao quadrado é constante, então eu vou conservar o x ao quadrado, tá vendo? O x ao quadrado aqui, eu conservei ele. E a derivada de y ao cubo não é 3y ao quadrado? Então, 3y ao quadrado. Coloquei desse jeito aqui só para a anotação ficar um pouquinho mais bonita, ok? Mas se você quiser colocar o 3 aqui no meio, aqui, fica... Não está errado, não. É multiplicação, é comutativo, ok? Pode colocar na ordem que você quiser. Tá, e a derivada desse aqui, ó, como é em relação a y, então vai dar menos 4, porque esse 2 vai cair, né? E subtrai 1, então menos 4y. Substitui o 2 no lugar do x, substitui 1 no lugar do y, faz a conta, encontra 8. Ficou claro? Ficou. Beleza. Então vamos agora ver o que significa, tranquilo. Vamos interpretar essas derivadas parciais, ou seja, esse número, por exemplo, 16 e 8 que a gente encontrou aqui. O que esse número significa? Bom, vou dar uma interpretação geométrica para vocês. O texto aqui em si, eu vou explicar ele no desenho. O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma superfície S, essa superfície S está aqui, tá, o S está aqui, né? O S está aqui. Isso aqui é o gráfico de uma função, z igual a f de x e y. Beleza? Aí, o que eu vou fazer? Esse ponto aqui, ele está no chão, ele tem coordenada A para x, B para y e 0 para z, né? Porque ele está aqui no chão mesmo, né? Ou seja, a coordenada z dele aqui é 0. Tá vendo a terceira coordenada aqui? É um ponto do R3, mas a coordenada dele, a terceira coordenada é 0. Calculei a imagem dele. Quando eu calculei a imagem dele, vai ter um ponto C aqui, ó. Esse ponto C aqui, ó, nesse caso aqui, esse ponto C aqui, ele está coincidindo com, pelo desenho aqui, está coincidindo com a imagem de AB, tá vendo? Você pegou o AB aqui, calculou a imagem dele, deu esse C. Então, o ponto ABC é um ponto na superfície. Beleza? Agora, o que eu vou fazer aqui? Para obter essa reta, essa curva C1, tá vendo que tem uma curva C1 aqui, ó? Passando por esse ponto. O que eu fiz? Eu fatiei essa superfície considerando o B constante, ou seja, eu peguei um plano aqui, ó. Imagina que eu peguei um plano aqui. E cortei essa superfície. Deu para imaginar aí? Quando você cortou essa superfície, você obteve essa curva C1, não obteve? Interseção do plano com a superfície? Sim ou não, gente?
A Ariane falou sim. Ô, Valdomiro, eu não entendi muito bem, não. Tem como você voltar? Ó, você conseguiu enxergar esse plano em vermelho que eu desenhei? Sim. Imagine que você tem uma folha de papel. Tá conseguindo... Vou pegar uma folha branca. Imagine que você tem essa folha de papel. Tá conseguindo ver a folha de papel? Assim. Essa aqui é a sua superfície. Agora, o que eu vou fazer com essa superfície? Eu vou pegar essa superfície e vou pegar uma outra folha. Aqui tem duas. É um malabarismo aqui. Imagina que aqui está a superfície. Eita. Um polvo nessa hora ajudaria, né? Com alguns tentáculos a mais. Só tem duas mãos. Eu vou pegar e vou fatiar ela aqui, ó. Com um plano. Dá para ver? Dá sim. Aí tá vendo a interseção dessa folha aqui no meu caso aqui vai gerar uma reta, não vai? Vai sim. Então, essa reta, essa curva C1 aí, ó, essa reta aqui que eu mostrei para você no papel, né? Mas sim, essa curva C1 aqui, ó, essa aqui, ó, vou fazer outra cor aqui. Essa curva C1 que eu destaquei, ela é a interseção desse plano vermelho, que eu cortei. Para cortar esse plano, tá vendo o que eu fiz aqui, ó? Eu mantive o quê? Eu mantive o Y fixo no B, tá vendo? E deixei o X livre aqui, ó. O X tá livre, tá vendo? O X tá livre, tá vendo? Qualquer ponto aqui desse plano aqui, ele tem coordenada e o Z também tá livre lá, né? Qualquer ponto aqui que você pega nesse plano, ele tem coordenada o quê? X, o B, que tá fixo, que é o Y, né? E um Z qualquer. Qualquer ponto aqui, ó, nessa altura, por exemplo. Ficou claro? Ficou sim, obrigado. Beleza, então fatiei, obtive a reta C1. Agora, qual que é o objetivo? O objetivo, como eu tenho essa reta C1, vou refazer a reta C1 aqui, ó. Você tem a curva C1. Esse ponto aqui é o ponto P, beleza? Agora, o objetivo meu é calcular o coeficiente angular dessa reta aqui, ó. Tangente. Epa, não consegui fazer tangente aqui, não. Tem que triscar, né? Para ser tangente, tem que... Ó, imagina que tem uma reta aqui, ó. T1. Que é essa reta aqui, tá vendo? Do desenho? Essa reta é tangente aqui, essa curva, tá vendo? Nesse ponto. Então, meu objetivo é encontrar qual que é a inclinação dessa reta. Ou seja, qual que é o coeficiente angular dessa reta. Então, as derivadas parciais, ela vai me dar essa possibilidade de encontrar quem que é o coeficiente angular dessa reta T1. Agora, eu vou dar uma limpada aqui para a gente fazer a outra possibilidade. Então, qual que é a outra possibilidade? A outra possibilidade agora é eu manter o x fixo. Ou seja, eu vou manter o x igual a A. Se eu mantenho o x igual a A, eu vou ter um plano aqui, ó. Que vai cortar essa superfície. Imagina que você tem esse plano aqui. Que vai cortar essa superfície nessa curva aqui, ó. Que ele está chamando de C2. Conseguiu visualizar agora? Só que agora você vai cortar na outra direção, tipo perpendicular um ao outro. No caso do C1, você cortou mantendo o quê? Mantendo o B, o Y fixo, não foi? Agora você vai manter o X fixo e vai cortar na outra direção, perpendicular que você tinha cortado. Aí o que acontece? Por que perpendicular? Porque o outro estaria aqui, né? O outro plano, o que eu apaguei, um pedacinho dele aqui, ó. Então, esses planos, eles são perpendiculares entre si, né? Por causa que o sistema de coordenadas tridimensional, eles são perpendiculares, né? Devido ao eixo. Então, o que acontece?
Quando você tem essa curva C2, então o objetivo agora, ó, você tem a curva C2, você tem esse ponto P aqui, ó. Agora o objetivo é encontrar o coeficiente dessa outra reta aqui, ó. Essa reta aqui. Epa, essa reta minha tá boa, viu? Pensa a Deus. Imagina que tem uma reta aqui, viu, gente? Tangente. Opa. Essa reta T2 que ele desenhou aqui no desenho, tá vendo? Então, o objetivo é calcular o quê? O coeficiente angular dessa reta T2 e o coeficiente angular dessa reta T1. Então, como que as derivadas parciais vai nos ajudar nisso? O que é que vocês acham? Ó, vamos dar uma olhadinha no texto? Vocês leram o texto, né? Aqui, ó. Vamos lá? Para darmos uma interpretação geométrica para as derivadas parciais, vamos lembrar de que a equação, tá vendo isso aqui? Z igual a f de xy representa uma superfície, ou seja, esse desenho está aqui, ó. É a superfície, beleza? É o gráfico, né? Se f de AB é igual a C, ou seja, esse C que está aqui, ó, na verdade é a imagem do AB. Lá no Z, tá vendo? Você pega lá no Z. Vamos dar uma limpada aqui, para não tumultuar esse... Esse aqui não precisava apagar não, mas já que eu apaguei... Tá. Então... Aqui, ó. Então, o ponto P, esse ponto aqui, ó, P, esse ponto aqui embaixo, ABC está em S, tá vendo? Esse ponto aqui está em S, beleza? Esse ponto aqui, ó, que é o P, ela está em S. Agora, o que a gente vai fazer? Se eu vou fixar Y igual a B, estamos restringindo nossa atenção à curva C1 com o plano vertical Y igual a B, que foi aquela primeira possibilidade que eu mostrei para vocês aqui, inclusive com a folha de papel. Então, o que acontece? Em outras palavras, C1 é o corte de S, tá vendo? A interseção no plano Y igual a B. Beleza, então foi a primeira possibilidade que a gente fez. Foi esse corte aqui, ó, para obter C1. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o A, vou fixar o A. Vou fixar o A e vou interseccionar agora na outra direção. Vou obter a curva C2. Então, essas curvas C1 e C2, elas passam pelo ponto P, beleza? Então, observe que a curva C1 é o gráfico da função. Ó, por que a curva C1 é o gráfico dessa função? Porque lembra que eu fixei o Y igual a B para obter a curva C1? Não foi? Eu não fixei o Y igual a B? Fixei o Y aqui, não foi? O Y igual a B. Fiz a interseção com um plano, beleza? Então, isso aqui é uma função de uma única variável, x, né? O x ficou livre aqui para variar. Então, de modo que essa inclinação dessa reta T1 que eu estou procurando aqui, quem que é? Na verdade, é a derivada dessa função. A gente viu lá no curso de cálculo 1. Se você tinha uma curva assim, né? No ponto A, suponha que essa função é y igual a f de x. A inclinação da reta tangente aqui, na verdade, era quem? Esse θ aqui, ó. Quem que era a tangente de θ, que é a inclinação? Na verdade, era a derivada aplicada no ponto, não era? Lá no curso de cálculo 1, a gente não aprendeu isso, não aprendeu? Sim. Sim, beleza, então. Agora, para obter a curva C2, o que eu fiz? Eu peguei o A, fixei o A, tá vendo? Eu fixei o A. Deixei o Y variar. Deixei o Y variando aqui, ó. E o A fixo. O A fixo aqui, ó. Então, o que isso obter? O que isso me deu? Me deu uma função de apenas uma variável, né?
E a gente sabe calcular o coeficiente angular dessa reta T2 aqui, vai ser quem? Vai ser a derivada parcial da função, tá vendo? Vai ser o G grande, linha de B, que coincide com a derivada parcial em relação a y. Então, a interpretação geométrica que a gente faz das derivadas parciais é essa. Então, cada derivada parcial mede o quê? Mede o coeficiente angular da reta tangente, interseção do plano com a superfície naquela direção especificada. Ok? Então, vamos ver um exemplo aqui. Acho que tem um exemplo aqui embaixo. Aqui só está falando a respeito de... Tá vendo que eu acabei de falar? Pode ser interpretado como a inclinação das retas tangentes. Aqui, ó. Eu peguei aqui um paraboloide. Acho que é um paraboloide, o gráfico que dá dessa função. 4 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado. Pedi para determinar as derivadas parciais no ponto 1, 1. Tá vendo? E interpretar esses números como sendo a inclinação das retas tangentes que a gente acabou de aprender. Então, para calcular as derivadas parciais, a gente aprendeu no exemplo anterior. O que eu faço? Para derivar em relação a x, eu mantenho o y constante. Então, a derivada disso aqui dá menos 2x, porque a derivada de 4 e menos 2y ao quadrado é 0. Aplico no ponto, deu menos 2, né? Depois, para derivar em relação a y, então, esse aqui é constante, a derivada desse aqui é menos 4y, aplico no ponto, né, substitui 1 no lugar do y, deu menos 4. Tá, o que significa esse menos 2 e esse menos 4? Então, aqui o gráfico, né? Esse aqui é o gráfico original, tá vendo, do paraboloide? Aqui eu peguei o ponto de coordenada 1, 1, tá vendo? 1 para x, 1 para y. 1 para y, 1 para x. E peguei a imagem dele aqui, ó, a imagem dele lá no Z, a imagem também é 1. Por que a imagem é 1? Quando você substitui aqui, ó, o que é o Z? O Z, esse Z aqui é o f de xy, né? O que é o f de 1, 1? Quando você pega o x e o y igual a 1, que é esse ponto aqui, ó. Quem que é a imagem dele? É 4 menos 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 ao quadrado. Quando você faz essa conta aqui, ó, dá 4 menos 1, dá 3, 3 menos 2 dá 1, que é a imagem aqui, tá vendo? No eixo Z. Então, por isso que esse ponto aqui faz o papel do P. Lembra do P lá? Só que o P aqui é 1, 1, 1. Beleza? Então, para você ver. O que é essa C1 aqui? Essa C1 aqui é quando eu mantive o Y constante, tá vendo? Eu mantive o Y igual a 1. Tá vendo? Aqui esse desenho aqui fica melhor, tá vendo? Sabe? Eu morrendo aqui com a folha, tentando drobar uma folha para você conseguir ver o corte. Ó, pra você ver que beleza aqui, ó. Olha esse desenho que bonito, né? Ou seja, essa aqui é a superfície S. Opa, não tá me enxergar. Essa aqui é a superfície S, tá vendo? Que é o gráfico da função z igual a f de xy. Esse camarada aqui é o camarada que os pontos dele são o x está livre, o y vale 1 sempre e o z também está livre, né? Que é a imagem, na verdade, esse z aqui, ele é o f de x1, né? A imagem do x livre, tá vendo? Ó, você pega qualquer x aqui, ó. O x está livre, o y vai valer sempre 1, e aí você calcula a imagem dele lá na reta. Aí esse camarada aqui é o z dele, tá vendo? É o f de x1. Então, quando você faz essa interseção aqui, ó, tá vendo que deu realmente a curva C1? Tá vendo? Quando você faz a interseção, o que acontece aqui, ó? Isso aqui é a interseção, ó. Tô exagerando aqui para vocês enxergarem. Tá bem a visualização aí para vocês? Tô desenhando aqui um monte para ficar mais claro. Ah, tá, beleza. Ótimo. Então, essa camaradinha aqui é a curva C1, tá vendo? Tá destacada aqui, ó. Opa, saiu fora do lugar aqui. Eita. É o C1, tá vendo? Aí, o que acontece? Oi. Alguém ia perguntar? Como que eu faço para traçar essas curvas? É eu, Natália. Oi? Natália, pode falar?
como você faz para traçar as curvas? Minha internet está horrível. É GeoGebra, viu, Natália? Você vai ter que usar o GeoGebra para poder fazer os gráficos, né? Não tem jeito de você desenhar, igual eu falei para vocês lá no início Vixe, já é 10h56. Como eu falei para vocês, para traçar a curva C1, o que acontece? Você vai pegar a restrição, porque a curva C1, tá vendo? Os pontos dela são do tipo X, o X livre, tá vendo? Que isso aqui, na verdade, é um plano, né? Quando você pega o plano igual, quando você pega esse plano, na verdade, depois eu vou fazer um vídeo explicando, acho que é melhor. Eu faço um vídeo explicando como é que faz, por exemplo, para fazer plano, depois, como é que faz para poder fazer a interseção de um plano com uma superfície, esse tipo de coisa. No GeoGebra tem até um comando que você consegue interseccionar duas superfícies. Ok? Já é 10h57. Beleza. Então, o que acontece? Isso aqui é a reta T1, a inclinação dela, quem que é? Concorda que a inclinação dela foi dada aqui, ó, por essa derivada? Ok? Porque, de acordo com o que a gente viu, a interpretação da derivada parcial era a inclinação da reta tangente, não era? Então, o menos 2 que a gente encontrou aqui, ó, é exatamente a inclinação dessa reta T1. E o menos 4 que a gente vai ver agora, esse menos 4 que a gente obteve, ó, vai o quê? Tem a inclinação da outra reta. Lembra que tem outra reta T2? Então, acho que tem outro desenho aqui. Aqui, ó, o outro desenho, tá vendo? Agora a gente mudou, a gente manteve o X fixado, tá vendo? O X agora tá fixado no 1. E o Y tá livre aqui, ó. O Y tá livre. Aí as imagens aqui também tá livre, tá vendo? Então, todo ponto que tá aqui, ó, é da forma o quê? O X tem que valer 1 sempre, o Y tá livre, e aqui vai ter a imagem do 1Y, que é o Z, né? Então, vai gerar essa curva C2. Essa curva C2 tem uma reta tangente no ponto 1, 1. Então, quando você pega o ponto 1, 1 aqui, ó, vai ter uma reta tangente nele. Qual que é a inclinação dessa reta? Menos 4, de acordo com a teoria, tá vendo? Essa curva aqui, ó, é a curva C2, interseção da superfície com o plano. Esse plano aqui está fixado, tá vendo? X igual a 1. E o Y está livre, tá vendo? O Y está livre aqui, ó, no chão. Beleza? Obteve a curva C2. A inclinação aqui no ponto aqui vai ter uma reta aqui, né? Que é essa reta T2 aqui, ó. Beleza? Essa reta aqui, quando você qual que é a inclinação dela? A inclinação dela é menos 4. Ficou claro, gente? Sim. Sim, sim. Beleza, então vamos lá. Para generalizar aqui, ó, eu peguei o caso de 3 variáveis e depois o caso de n variáveis. Ó, o que acontece? Aqui eu estou pegando a derivada, a iésima variável. A iésima variável aqui é a xi. Imagina que tem um xi aqui, ó, lá no meio, ok? A iésima variável. Suponha que esse n aqui seja 100, esse i aqui poderia ser a 49, a 65. O que aconteceu? Eu estou mantendo todas as outras constantes, tá vendo? x1, x2, o xi menos 1, que é a anterior, xi mais 1, que é a sucessora, né? E aqui, exatamente na variável xi, o que eu estou fazendo? Eu estou somando h. Então, é aquela mesma ideia lá, né? Só que lá a gente só tinha duas variáveis. Então, a gente mantinha o x constante, fazia o y variar e vice-versa, né? Aqui, se a gente tiver 3, 4, 5, 1000, o que a gente faz? A gente fixa todas as outras e deixa apenas aquela que você quer calcular a derivada parcial em relação a ela. No caso aqui, o xi, tá vendo? Ficou claro? A generalização? Aham, sim. Ok, então.
Aqui o exemplo 4.9, que o José Igor tinha citado lá, né? Que ele falou que teve um pouco de dúvida. O que eu fiz aqui? Eu tenho uma função de 3 variáveis, tá vendo? Ela depende de x, de y e de z. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a primeira derivada parcial em relação a x. Então, o y e o z é constante. Então, esse ln de z, eu vou colocar ele quietinho aqui, ele é constante, tá vendo? Na multiplicação. Como é que eu derivo a exponencial? Eu conservo a exponencial e multiplico pela derivada em relação a x desse produto, tá vendo? A derivada parcial em relação a x desse produto, o que acontece? Eu mantenho o y constante e derivo o x. A derivada do x é 1, então 1 vezes y deu y. Então deu y aqui, tá vendo? Mantive a exponencial e mantive a constante, que depende apenas de z. Ficou clara a derivada parcial em relação a x? Mas o y não é uma constante? O y é constante. Por isso que eu conservei ele aqui, ó. Eu estou derivando xy em relação a x. Tá vendo esse produto aqui, ó? Ah, não, tá certo. Entendi. Mantém a constante e deriva o x, beleza? É como se fosse a derivada de 2x. A derivada de 2x não dá 2? Esse 2 é o y da história aqui. É que eu pensei que ia ser 0 por ser constante, mas esqueci que não derivava ele. Não. Esquece o y, né? Você conserva isso aqui e deriva isso aqui, a regra do produto, né? A outra parte da regra do produto daria 0, né? Porque você deriva o x, conserva o y, mais conserva o x, deriva o y. Aí sim, isso aqui seria 0, porque ele é constante, tá vendo? Então essa parte aqui morre. Então fica só essa parte aqui, ó, 1 vezes y. Ok? Ok. Tá, agora eu vou derivar em relação a y. Então eu vou manter o x e o z constante. Então o ln de z vai continuar quietinho aqui no canto dele, é constante. Vou derivar em relação a y. Como é que eu derivo a exponencial em relação a y? Do mesmo jeito, só que agora eu vou mudar. Eu vou conservar a exponencial e vou derivar em relação a y esse produto aqui, ó, que é o quociente, ó, que é o expoente aqui, tá vendo? Então, como é que eu derivo isso aqui em relação a y? Eu mantenho o x constante e derivo o y. Então, por isso que deu x, tá vendo? Ok, gente? Ok. Ok. Agora, em relação a z. Então, agora eu vou manter isso, e elevado a xy é constante, tá vendo? Que não depende de z, é exponencial. E a derivada de ln de z é 1 sobre z, né? Então, por isso que ficou... Tá vendo? Conservei a exponencial e multipliquei por 1 sobre z. Claro? José Igor, tá aí ainda? Bom, ixi Maria, a aula de hoje vai estender um pouquinho, viu, gente? A gente começou atrasado. O que são as derivadas de ordem mais altas? Lembra que lá no cálculo 1 eu tinha a derivada primeira, e aí se eu derivasse novamente eu tinha a derivada segunda, né? Se eu derivasse novamente eu tinha a derivada terceira, e assim ia, não era? Até a derivada enésima e tal, né? Aqui, o que acontece? Eu tenho a derivada, vamos fazer uma árvore aqui. Essa função aqui, ó, ela depende de 2 variáveis. Então, eu tenho a derivada em relação a x e tenho a derivada em relação a y, as derivadas parciais dessa aqui, não tem? Essas derivadas são chamadas derivadas de ordem 1. Ok? Agora, o que acontece? Eu posso pegar essa função aqui e derivar novamente em relação a x, pegar ela, derivar novamente em relação a y, pegar essa aqui, derivar em relação a x, e pegar ela e derivar em relação a y. Essa aqui faria o papel da derivada segunda, lá do cálculo 1, tá vendo? Essa aqui é de ordem 2. Essa aqui é de ordem 1, ou seja, derivada primeira tem 2, tá vendo? Derivadas segundas seria de ordem 2, ela tem 4. Agora, se eu pego isso aqui e derivo novamente, eu vou ter o quê? Eu posso derivar em relação... Eu tinha derivada segunda já em relação a x, né? Eu posso derivar em relação a x, ou eu posso derivar em relação a y. Essa aqui, eu posso pegar a que eu tinha e derivar em relação a x,
Posso pegar a que eu tinha e derivar em relação a y. Posso pegar a que eu tinha e derivar em relação a x. Posso pegar a que eu tinha e derivar em relação a y. Posso pegar a que eu tinha, derivar em relação a x. Posso pegar a que eu tinha e derivar em relação a y. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, essas aqui é chamada de ordem 3. E assim vai, né? Ou seja, isso aqui vai dar uma, tipo uma árvore de possibilidade lá do... Nesse caso aqui vai estar 2 elevado a n, né? Ou seja, a primeira é 2 elevado a 1, a segunda 2 ao quadrado, a terceira 2 ao cubo, que dá 8. Aqui vai ter 16, né? Que é 2 elevado à quarta, e assim vai. Deu para entender o que significa derivadas de ordem superior? Ou seja, derivadas segundas, terceiras, quartas, quintas, e assim vai? Gabriel falou que sim. Ó, agora, o que eu vou chamar a atenção? Temos as notações, tá vendo? Para essas aqui de ordem 2, eu coloquei a notação para vocês. É bom que se use... Se quiser usar dos dois jeitos, pode, né? Mas só que tem que ter cuidado. Tá vendo a setinha que tem aqui embaixo? Essas 3 primeiras estão apontando nesse sentido e essas 3 últimas estão apontando nesse sentido. Tá vendo que é diferente? Então tem que ter um cuidado com isso. Na notação de quociente, o que acontece? Aqui, ó, vamos pegar esse primeiro exemplo aqui, ó. Aqui, nesse caso e nesse caso aqui, tanto faz, porque você vai derivar em relação a x, então a ordem, 2 vezes em relação a x, 2 vezes em relação a y, tanto faz, né? O que você vai derivar primeiro. Agora, aqui vai fazer diferença, nessa e nessa aqui vai fazer diferença. Por que faz diferença? Vamos ver. Ó, imagina que você tinha derivado em relação a x, tá vendo essa aqui, ó? Você tinha em relação a x. Você vai pegar ela e vai derivar em relação a y. Então, você olha da esquerda para a direita, tá vendo a setinha? Tá vendo? Esquerda, direita. Então, derivou primeiro em relação a x, depois em relação a y. Derivou em primeira variável, depois em relação à segunda variável. Agora aqui já inverteu, tá vendo? Você tinha a derivada parcial em relação a x, você vai pegar isso aqui e derivar em relação a y. Então muda. Na notação de quociente, você olha da direita para a esquerda. E na notação de índice, você lê da esquerda para a direita. Então, isso aqui é importante para você não errar a conta. Ok? Não confundir. Ficou claro? Sim, gente? Valdomiro, qual a Oi. finalidade disso? A finalidade disso? Porque, como esse aqui são funções de 2 variáveis também, então pode ser que você tenha o quê? Você tenha um problema em que você precisa de uma segunda taxa, tipo assim, só uma taxa de variação, ela não é suficiente, ou seja, só a derivada primeira, igual na física, vamos pegar um exemplo da física. Você tem uma função, quando você deriva uma vez, essa função, se for a posição de um carro, você tinha velocidade. Aí, quando você deriva de novo, você tem aceleração, você tem outro, você precisa da derivada segunda, você tem um significado para ela. Aqui, essas derivadas de ordem 2, pode ser que, dependendo do contexto, essa taxa, ela tenha o quê? Ela tem uma interpretação, entendeu? Diferente do que a derivada primeira. Entendeu? Entendi. Obrigada. Aqui a observação é para vocês observarem a ordem, né? Ter cuidado com a ordem. E aqui tem um exemplo para a gente terminar, eu acho que a gente termina com esse exemplo. Isso. Para calcular as derivadas de ordem 2. Então, para você ver, eu tenho a função f de xy. É o mesmo exemplo lá de cima, ok? Que a gente fez. Esse f de xy é o mesmo exemplo lá de cima. É o exemplo 4.7. A gente obteve as derivadas primeiras, tá vendo? Ou seja, a gente tinha a f, a gente calculou a fx e calculou a fy, que são essas aqui, tá vendo? A gente calculou lá em cima, como é que a gente fez? A gente manteve o y constante, derivamos em relação a x para obter isso aqui, ó. E essa aqui a gente já manteve o x constante e derivamos em relação a y. Tá. Agora o que eu vou fazer aqui? Eu quero as de ordem 2, né? As de ordem 2, eu vou derivar de novo essa, em relação a x,
e vou derivar em relação a x em relação a que eu tinha. A derivada parcial em relação a x, eu vou derivar em relação a y. E essa aqui eu tinha em relação a y, eu vou derivar em relação a x, e eu tinha em relação a y, vou derivar de novo em relação a y. Então, são isso aqui, tá vendo? Aqui, ó, fxx, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a derivada parcial em relação a x que eu tinha, e vou derivar ela novamente em relação a x, ou seja, eu vou tratar o y como sendo constante, beleza? E faz a conta, dá isso aqui. Agora, o que eu tinha agora? Eu tenho essa aqui, e eu vou derivar ela em relação a y, tá vendo? Da esquerda para a direita. Vou derivar em relação a y. Tá vendo? Aqui tá invertido, tá vendo? Eu tinha em relação a x, que é essa aqui da frente, e agora eu vou derivar em relação a y. Observe que aparece um 2 aqui. Por que significa esse 2? Esse 2 é para falar que é a ordem da derivada, beleza? Tá vendo que tem aqui tem duas derivadas, tá vendo? Em relação a x e em relação a y. Valdomiro, Oi. eu tenho que colocar esses símbolos aí? Essas notações? Ó, pelo menos um você tem que colocar, né? Aqui eu quis colocar o 2, eu quis colocar tanto a notação de índice como de quociente, para vocês aprenderem como é que faz. Mas pelo menos um você tem que colar, né? O que você está fazendo, né? Uhum. Entendeu? Se você tivesse colocado, por exemplo, só esse aqui e dar esse resultado, tá ok, né? Tá, agora eu vou derivar em relação a y, tá vendo? Agora o 3x ao quadrado é constante, a derivada disso aqui em relação a y, o 2x é constante, e aqui vai dar 3y ao quadrado. Então, 3y ao quadrado vezes 2x dá 6xy ao quadrado. E por último, eu vou pegar essa aqui, vou derivar em relação a x, beleza? E vou pegar ela e vou derivar em relação a y de novo. Ok? Essa aqui. A conta está um pouquinho aqui mais abaixo. Ok? A conta é fácil de fazer, é polinômio. Tranquilo? Ah, uma coisa que vocês podem ter observado. Observe que isso aqui, ó, deu igual, tá vendo? Tá vendo? Deu igual? Essas duas aqui, ó. Derivar em relação a x e depois em relação a y e vice-versa, deu igual. Será que é coincidência? O que vocês acham? Não, né? Olha aqui o que o francês mostrou. Esse francês aqui, ele mostrou que se as derivadas parciais, na maioria das funções, elas são iguais, né? Por quê? Basta que se elas forem contínuas. Se elas, nesse caso aqui, polinômio é contínuo, né? Então, as derivadas parciais, elas são as mistas, né? Ou seja, em relação a x e depois em relação a y, e vice-versa, em relação a y e em relação a x depois, elas são iguais. Ok? De ordem 3, aqui, ó, tá vendo? Aqui o que acontece? Aqui tem uma derivada em relação a x e duas vezes em relação a y, tá vendo? Aqui continua sendo uma vez de x e duas vezes de y. Aqui continua sendo 2y e 1x. Tá vendo que não importa a ordem? Então, tendo duas vezes em relação a y e uma vez em relação a x, elas vão ser iguais, desde que forem contínuas. Ok? Por hoje é isso. Esses são os exercícios da seção 14.3, né, do livro do Stuart. Então, já tem o exercício... Na verdade, essa é a primeira sessão, né, de exercício para a última prova. Eu vou montar a lista e vou disponibilizar lá para vocês, com esses exercícios enunciados. Alguma dúvida da aula de hoje? Não? Gabriel falou da aula, não? A dúvida seria do que, então, Gabriel?
Negócio é o exercício. Ah, tá. Então começa a fazer os exercícios lá e vocês podem mandar, se vocês não estiverem conseguindo fazer, pode mandar que a gente ajuda na medida do possível. Ok? Deixa eu parar. Valdemiro, não Oi. esquece de fazer o vídeo do GeoGebra, não, viu? Tá bom. Tá, beleza. É que nos exercícios na lista já